Capítulo 19. Foi por esse tempo que Glória noivou? Creio que sim. Fez uma comunicação numa cartinha lírica, muito diferente do que se poderia esperar da alma enérgica e quase áspera de Glória. Falava no noivinho, um bacharel do interior de Quixeramobim, onde a superiora a mandara passar as férias. Moço benquisto e amável. Tive inveja. Não via pela minha frente bacharéis inteligentes e casadouros, nem médicos, nem soldados, nem oficiais de marinha. Eu era namoradeira, mas arisca, e não sabia coordenar pretendentes. Dispersava-me pelos namoros de bonde, simples olhares, sorrisos, palavras rápidas. O noivado de Glória me empolgou mais do que eu confessaria. A gente se habituara no colégio a viver os namoros das outras como um romance comum a todas. Conheci o bacharel quando Glória voltou das férias. Era tímido, delicado, lindo. Falava em bons autores, embora sem calor, coisa que me impressionou pouco, porque eu, a esse tempo, continuava a não ler quase nada que fosse realmente um livro. O rapaz nos chamava as Irmãzinhas de Glória, a Maria José e a mim, e nos trazia caixas de doces como a noiva. Glória reinava magnificamente, sempre no primeiro papel, agora que era feliz como nos tempos escuros da tragédia. Vivia a sua hora de amor com o mesmo fervor apaixonado e incansável com que vivera o drama, e parecia que o noivo lhe tomara todo o lugar ocupado antes pela sepultura do pai. Maria José, que sempre considerara uma virtude superior aquela devoção filial de Glória, veio me perguntar um dia se eu também não achava que aquele seu amor desencadeado pelo noivo era como uma espécie de traição ao antigo ardor sem restrições de saudade pelo pai. E aquilo me abalou. Fiquei também enxergando a traição. Doeu-me que Glória se renegasse assim, depois de tantos anos de viuvez filial. E ambas nos enganávamos. O coração de Glória não mudara, era sempre o mesmo. Despótico, generoso, apaixonado. Precisava de amar ardentemente e, durante anos, se apegara à sombra de um morto. Surgiram vivo depois, insinuara-se na sua ternura, fizera-se querer e nada mais natural. Toda a força do amor de Glória se encaminhou naquela direção. E eu a invejava. É verdade que não era propriamente por causa do bacharel, que como pessoa não me interessava muito. Só uma vez em que o surpreendi beijando-se, eles me perturbaram um pouco. O que eu invejava era a oportunidade de amar, era aquele tranquilo direito de posse que Glória se arrogava sobre um homem, sobre um vidente, e a alegre submissão dele, a felicidade que parecia sentir em ficar calado, segurando a mão dela, o sorriso de aquiescência terna com que se deixava apresentar por Glória. Afonso, meu noivo. Comecei a ter sonhos exaltados. Desejei amar um homem excepcional, diferente de todos, um cego, por exemplo. Ser a luz dos seus olhos mortos, a única ligação do meu amado com o mundo, sobrepassar por um amor incomum os noivados quietinhos e felizes que me humilhavam. Seria talvez influência dos romances de guerra, cheios de galãs mutilados que eram a nossa leitura então? Mas cheguei a um ponto que não me podia imaginar amando a um homem senão como enfermeira, abraçando-o e amparando-o ao mesmo tempo, dando-me toda em paga da vista, do braço ou da perna perdida. Parecia que o meu instinto maternal, ainda impreciso, carecia encontrar de qualquer modo uma fraqueza para proteger. Capítulo 20. Afonso nos tinha levado, a Glória e a mim, ao teatro. Estreei vestido e chapéu novo. Sentia-me mais velha, bonita e diferente. O pano baixava e tornava a subir. O teatro inteiro trepidava ainda na vibração aguda do dó de peito. À frente do palco, o tenor curvava-se agradecendo, seus olhos pequenos reluzindo ao clarão das luzes violentas. Eu aplaudia com calor, senti o coração docemente aquecido pela música excitante.
Ao meu lado, excitados também, Glória e o noivo, dedos entrelaçados, olhos lânguidos e líquidos, fixos um no outro, sorriam nervosamente. Sentia-me comovida e solitária, vendo tão perto de mim o amor deles, ainda sob o efeito dos idílios da cena, do jeito amoroso e triste de Dom José. O tenor foi embora, o pano baixou de verdade e reparei no povo que me cercava, na multidão ofegante da plateia que se desafogava agora em palmas violentas. Foi então que notei o homem de cabeleira grisalha, sentado numa das poltronas da imprensa. Magro, sem cor no rosto, a feição miúda e fina, a cabeleira enorme, toda alinhavada de branco, tufando em redor das fontes pálidas. Era feio, débil, pequeno, mas ainda tinha um ar de romance, talvez um ar de grandeza interior que ele procurava pôr toda nos olhos enormes, fundos, escuros. Olhou-me longamente, fixamente. Eu também o olhei, de começo sem me sentir. O homem era tão velho, depois meio perturbada, ainda sob a influência das doces melodias e do sexapil do tenor, sentindo inconscientemente naquele homem um ar falso e teatral que o situava bem ali, que o fazia parecer integrado em toda aquela ficção de papel pintado e caras postiças de que os nossos olhos estavam cheios na plateia. O homem, vendo-se fitado por mim, sorriu de leve, fez um ligeiro gesto de saudação a que eu correspondi, sem saber bem se o conhecia. De certo que sim. Como se atreveria ele a me cumprimentar se nunca me houvesse visto antes? Momentos depois, ele se ergueu. Andava macio, pausado, meio curvo. Encostou-se à balaustrada e ficou fumando uns cigarrinhos finos e longos, aspirando-os com uma volúpia meticulosa, deixando que as duas colunas de fumo lhe subissem do nariz lentamente, ritualmente, como um incenso. E não parava de me olhar, tão insistentemente que seria indiscreto se os seus olhos não se enevoassem no fumo, ficando distantes e como apagados. Voltei-me para o outro lado, perturbada, meio aflita. Glória, em pleno êxtase, sorriu-me através do seu véu de amor que também lhe empanava a vista. Senti-me mais só ainda, e de repente fui grata àquele homem, àquele olhar que me procurava no meio do meu abandono. Na meia-luz da sala, o seu vulto se recortava fino, curvo, como o de um velhinho, e me pareceu ainda mais romântico, assim, silhuetado na sombra. Depois Carmen começou a cantar. Dom José voltou à mala, eu me empolguei de novo na ópera. Só uma vez desviei os olhos, circulando-os pelas figuras mais próximas, e notei com um choque que, meio reclinado na sua cadeira, a atenção longe da cena, o homem ainda me olhava com seu ar indolente, como se só a minha vista o compensasse de tanto tédio. Com ele começou meu primeiro caso de amor. É preciso notar, entretanto, que eu merecia realmente compaixão. Ainda ia fazer 20 anos e me sentia inteiramente só, com minhas esperanças no mundo e nas suas promessas em completa crise. Capítulo 21. No outro dia eu vi. Chama-se Raul. Passávamos diante de um café e ele lá estava numa mesa, sozinho entre as nuvens do seu cigarro. De dia me pareceu mais velho, mais cansado e também mais romântico e misterioso, prometendo grandes momentos. Maria José, que ia comigo, viu-o quando me cumprimentou. Também o conhecia. Era pintor e fazia farras medonhas. Diziam até que tomava cocaína. Um boêmio sem eira nem beira, que conhecia metade da Europa e todos os cafés de artistas de Paris. Quase morrera num hospital em Nápoles, de onde conseguira se repatriar com um falso passaporte de emigrante. Num dos acasos do seu voo, arribara aqui, anos atrás, e ninguém sabe por que aqui casara, carregando depois a mulher consigo pelos apartamentos de luxo, nos tempos bons, pelas pensõezinhas de terceira ordem, nas vacas magras. Voltara agora, emergindo de nova crise,
pedindo hospitalidade ao sogro para descansar um pouco. Começou a pintar, a vender os quadros, arranjou alunos, ia ficando há mais de um ano. Chegava em casa de madrugada, a mulher brigava, os vizinhos ouviam. Um perdido. Ouvi a biografia sem surpresa. Era a única história que se harmonizaria com ele e com o que eu dele imaginara. O café era na esquina e nós dobramos a rua, contornando o canto. Tornei a vê-lo. Ele se ergueu um pouco e os seus olhos fundos me sorriam. Saíram da sua névoa. Sorri também, atraída pelas terríveis promessas das histórias de vício e de aventura. Nessa noite, dormi pensando em Raul. Via sua cara pálida bem perto da minha, o olhar de expressão dolorosa, a boca de risco amargo. Descobria naquele rosto estranhas belezas. Poucos dias depois do Teatro do Café, um rapaz, nosso amigo comum, conhecido de Raul, dos bancos da Praça do Ferreira, onde discutiam furiosamente arte política, amigo meu dos bondes e das avenidas, nos apresentou um ao outro. Era uma retreta e a banda tocava o Danúbio Azul. Falou-se nas valsas de Strauss e em Viena. Raul me disse com ares de descoberta que me achava inteligente. Falou em pintura, prometeu me mostrar uns quadros, convidou-nos a ir a seu ateliê. Tive medo de ir, mas fui. Fui com Aloísio, o tal rapaz que nos apresentara, e com Maria José. Seduzia com a perspectiva de ver quadros de verdade, pintados realmente por um artista e não litografados. De ver Raul pintando, ela que dedicava a pintores e músicos uma devoção enternecida e, de certa maneira, os misturava à sua corte de santos. E Raul não nos decepcionou em nada. Realizou o artista tal qual o sonháramos, vestido na bata branca, perdido no enorme salão atravancado de cavaletes, de pranchetas e de quadros. Ao canto da sala, numa moldura preta, um quadro feito em Paris. O Sena, o cais, o casario escuro perdendo-se na bruma do outro lado. E outros quadros da Europa, além desse, paisagens de choupos, uma tarde dourada de outono, 2 nus. Num dos nus, uma velha de costas, reclinada nos estofos de veludo vermelho. Causou-me mágoa e pena. Raul, entretanto, parou atrás de mim e disse com convicção: "Este é bom." Seria bom, talvez, mas a mim só me fazia dó e vergonha. Bom porque aquela pobre avó despida, tão ridícula e infeliz. Por toda parte nus, muitos nus. Maria José, pura e curiosa, evoluía no meio daquela gente despida e rósea, sem pudor, sem receios. Não era a arte coisa sagrada? O Vaticano não estava cheio de estátuas nuas? E ela dava opiniões, pedia esclarecimentos. Eu me sentia muito mais constrangida. Parecia-me que, de certo modo, Raul tencionava me arrastar para a sua coleção, pôr-me no meio das mulheres que exibiam os seios, o ventre, as coxas pelas telas. E estava pensando justamente nisso enquanto Maria José e Aloísio comentavam a paisagem do Sena, quando Raul se aproximou, tocou-me o braço. "Sabe que você dava um lindo retrato?" Recuei apavorada. "Não, eu não." Vi-me logo nua também, no divã, posando como as outras. Voltei-me para ele bruscamente. "Eu? Nunca!" Raul insistiu. "Por que não? Se me visse ali, como me via ele, o olhar pensativo escuro, a linha do perfil se recortando no fundo vermelho da parede, estou louco para pintar suas mãos e seus olhos." Maria José chegou, perguntando se ele não se dedicara nunca à pintura religiosa. Já, uma vez fizeram Cristo que não prestou, uma anunciação que ficou na escola, 2 ou 3 santas para encomendas. E agora mesmo estava vendo se obtinha da Guta me posar para uma Nossa Senhora. "Nossa Senhora?" Sorri. Maria José, porém, aplaudiu extasiada. "Sim, uma Nossa Senhora. Nossa Senhora era judia, devia ser morena também." Raul me fitava, de olhos cerrados, sorrindo. Nossa Senhora adolescente com as mãos cheias de flores. Aloísio, que afinal deixara o Sena, ouviu o resto da conversa e protestou. "Guta não tem nada de Nossa Senhora."
Que literatura ridícula é essa de vocês? Faça um quadro moderno, rapaz. Gu está trabalhando. Sim, de datilógrafa, como realmente sou. É só do que tenho cara. Raul e Maria José concordaram ruidosamente. Ele, que concordaria com tudo e naturalmente nunca pensaria em sério em fazer a santa, já delineava o quadro. Fique aí, Guta, por trás da mesa. Assim, com essa blusa branca, a gola fechada, a máquina ao lado, o olhar longe, o bloco de taquigrafia esquecido na mão. Não sei taquigrafia. No retrato sabe, e o quadro vai se chamar A Secretária. É sempre assim que eu a imagino na sua repartição. Protestei. Na repartição vivia com os dedos manchados de carbono, curvada sobre a máquina, batendo relatórios. Maria José, que não me ouvia, ela detestava ver-me utilizar o elemento prosaico da vida para fazer espírito, já combinava com Raul os detalhes da pose, que eu poderia ver muito bem às tardes, depois das 4. Das 4 às 5, por exemplo. Toda vez que pudesse fugir da escola, ela viria comigo. E concluiu com candura. Creio que não tem nada demais ela vir só. O senhor já não é um rapaz que pudesse dar o que falar. Olhei para ele. Raul sorriu indefinivelmente e aprovou. Oh, já sou um velho, um antepassado. Eu ainda quis me defender de vir, mas não soube, não pude. Raul agora explicava a Maria José e a Luísio a dificuldade terrível que encontrava para trabalhar numa terra sem modelos, sem ninguém que se prestasse a posar, nem como profissional, nem por favor. Imaginassem agora como ele não se agarraria a essa sorte inesperada de contar com Guta, que tem um tipo tão diferente, uns olhos, um riso tão raros. Quando descemos a escada, Raul nos acompanhou até a porta e à saída segurou-me a mão mais tempo. Até breve, secretária. Posso ter a certeza de que vocês atrasem no sábado? Maria José jurou ruidosamente que traria. Aloísio também prometeu voltar logo e devolver os livros que levava. Eu fui que não falei e saí quase com medo. Medo de, mesmo sem dizer nada, ter prometido mais que os outros. E ele sorria da porta, prometendo também e, naturalmente, esperando Deus sabe o quê. Quando Aloísio nos deixou, avancei de dentes trincados para Maria José. Ela mesma não me tinha contado a vida indecente de Raul, as bebedeiras, a farra eterna. Como é que me comprometia com aquela história de retrato de pose? Maria José, entretanto, seduzida pelo que vira, muito cândida, talvez, para ter percebido alguma coisa, não se importou com as minhas recriminações. Ora, Guta, a tal vida dele é por aí, com essas mulheres. Quem é que vai se lembrar de falar em você? E além disso, a mim ele pareceu tão culto, tão educado, tão artista. Deve haver muita calúnia. E ela não sentia que o perigo estava justamente nisso, no culto, no educado, no artista. Tive vontade de contar tudo e gelar aquele entusiasmo. Mas recuei e pensei com razão. Contar o quê?